Muitos programas de desenvolvimento prometem formar líderes, mas fracassam quando o desafio é o comportamento e a atitude. Porque eu acho que comportamento não se treina assim como se treina algo técnico, sabe? A atitude, ela tem menos a ver com conteúdo e mais a ver com um repertório interno. Mas será que isso significa que não dá para se desenvolver nessa área? Não, sempre dá. Dá para você lapidar, claro que dá. Mas na prática, sabe aquele assim, senso de urgência, iniciativa, aquela disposição da proatividade a mais? Às vezes eu acho que geralmente quem tem já chegou um pouco com a pitada disso. Mas aí exige que tenha esse DNA, já venha com essa pitada da sementinha lá ou não? Vanusa, não é tão rígido assim, né? Tem que vir com isso pronto, né? Não dá para afirmar isso com rigidez. Mas pela minha experiência, aquele que entrega mais já chegou com mais, sabe como? E nos programas de sucessão, não é justamente ali que a gente espera que se desenvolva esse tipo de perfil? E é por isso que tem muita gente que se frustra com o programa de sucessão, né? Porque essa iniciativa, essa leitura de contexto, você poder entender aquelas nuances que o teu cliente não está sabendo te dizer, eu acho que depende desse elemento. Na sucessão, muita frustração. E qual a saída para isso? Dá para desenvolver esse perfil ou tem que esperar que a pessoa já venha com algo no pacote? Eu acho que tem duas coisas importantes que a gente pode elencar como saída. Primeiro, se você achar alguém que tem esse DNA, contrate, traga para perto. E segundo, traga para perto mesmo. O que quer dizer isso? Essas pessoas, o quanto antes elas colarem naquela pessoa sênior que faz isso, que tem esse DNA, aquele que cola, tá junto, vai aprender a desenvolver isso muito mais rapidamente. Estamos começando mais um Tem Saída com Cristiano de Oliveira e hoje para falar de uma expectativa que é comum e muitas vezes ela é um pouco exagerada, né, Cris? A de que programas de desenvolvimento consigam formar comportamentos e atitudes. A questão não é o conteúdo destes programas, né? É o que se espera dele. Talvez se espere muito mais do que ele pode realmente oferecer. Agora, será que dá para ensinar alguém a ter o senso de urgência, uma leitura de contexto e instinto comercial? Ou isso já tem que vir, a pessoa já tem que vir pronta? Será que o exemplo ensina? O Cristiano me disse que quem tem semente floresce no exemplo. Oi, Cris. Oi, Vanusa, é verdade. Exatamente isso. Cris, até onde as pessoas conseguem aprender a ter esse comportamento, essa atitude, as nuances de dono? Não é? Super difícil isso. Por isso que eu falei, quem tem semente, se a gente adubar e regar, ela floresce, né? Olha, eu já tive assim, momentos que eu me fiz essa pergunta e já tive um momento de acreditar em respostas diferentes que eu mesmo me dei para essa pergunta. Então, se eu fosse voltar lá atrás, sei lá, volto alguns anos para trás, eu acreditava um pouco mais que essa atitude, né, que você está colocando aí, ela poderia ser bem mais desenvolvida com ferramentas externas, com recursos externos, seja ele qual for. E tanto é que durante um tempo eu investi bastante energia nisso, fui fazer meus cursos de preparação para poder ajudar os outros a desenvolver comportamento, essas atitudes. E durante muito tempo usei várias técnicas, várias ferramentas. E com o passar dos anos eu fui aprendendo que não tinha o efeito que eu gostaria que tivesse. Essa que é a verdade, né? Então hoje
eu acho legal quando você traz esse tema, porque hoje eu tenho uma experiência prática maior do que ontem. E essa experiência prática de hoje, ela me permite arriscar a dizer que quando você precisa desenvolver alguma coisa que, vamos chamar assim vamos separar em dois ambientes para ficar mais claro. Aquele ambiente que é técnico, competência técnica, conhecimento, onde você vai fazer um curso, você vai para a sala de aula, você vai fazer uma especialização, você vai estudar um negócio novo, vai para os livros, enfim, vai para os vídeos. A famosa e boa antiga sala de aula. Vamos chamar isso de competência técnica. E vamos chamar o outro lado, que é para não confundir lá muito com coach, que é essa comportamental, né? Vamos chamar dessa atitude que vamos tentar deixar claro aqui para quem está ouvindo a gente o que é essa tal da atitude. Separar nesses dois mundos. Então, quando você tem a tal da competência técnica, é mais fácil. Eu quero aprender como é que a gente consegue fazer um fluxo de caixa. Poxa, tem milhares de possibilidades para isso. Eu quero aprender como é que a gente estrutura um programa de desenvolvimento para analistas de processos na área de tecnologia. Tem um monte de coisa. A gente pode não gostar, mas aprende, né? Não é? Hoje você coloca na IA lá e a IA já vai trazer isso para você também, né? Eu quero aprender alguma coisa na área industrial, como é que opera uma máquina, como é que eu faço uma cadeia lá entre desde o momento que eu faço a compra de um insumo até lá o PCP que vai distribuir, vai fazer setup. Você vai ter recursos para isso, tem gente que já fez isso, sabe, já escreveu, já estudou, tem curso, você vai lá e se especializa. Pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, curso técnico, tal. Então, é mais tangível, é mais fácil, tem começo e meio e fim, é palpável, você sabe qual é o conteúdo da primeira aula e da última aula e pronto. Quando você vai para o outro lado, esperando essa atitude, não é tão claro assim. A turma do coaching foi desenvolvendo, organizando uma série de ferramentas para te ajudar a mudar alguns comportamentos. Então, vou falar comportamentos que são típicos de processos de coaching do mundo corporativo. O líder que fala muito manso e não consegue ter a equipe direcionada para aquilo que precisa, ou ao contrário, o líder que fala muito bravo, que tem a mão pesada, né? Que assusta, que até chega no resultado, mas assim, faz um estrago, né? Um estrago grande, né? Você tem, por exemplo, pessoas que não sabem realmente assim, quais são as formas de liderar. Você tem lá 10 pessoas no teu time, às vezes com um funciona de um jeito, com o outro vai ter que falar de um outro jeito. Essa flexibilidade que você tem que ter, né? No tom de voz, na forma como fala. O coach acho que ajuda bastante para isso. Estou lembrando aqui agora daquela uma vez que nós falamos sobre o perfil do... Como que era? O perfil do... As características do líder, né? O grau de maturidade da liderança. Então, tinha lá o líder hoje em dia, né? Tem que ser um líder coach, tem que ser um líder mentor, tem que ser um líder que conheça de gestão, tem que ser um líder que possa cuidar do seu próprio desenvolvimento, tem que ser um líder inspirador. Então, só tem nuances que, se você é mais tímido ou você é mais desenvolto, tal, o coach vai ajudando você com algumas atitudes para que você possa arrebanhar pessoas ou que você possa desenvolver essas pessoas, né? Mas tem em especial um tipo de atitude, ela está muito relacionada, que eu na linha do tempo, eu não sei, Vanusa, se eu fui ficando mais descrente ou se eu fui cristalizando uma visão que eu não tinha antes. E vou tentar explicar isso trazendo 2 exemplos que eu estou vivendo aqui, né? Eu gosto de trazer exemplo porque daí fica fácil. Eu já vivi vários exemplos desses no passado. Então esses 2 vão ser protagonistas de todos os outros que eu vivi ali atrás. Coincidentemente, essas 2 empresas onde eu estou presente são empresas de serviços. E onde fica, eu acabei lembrando disso agora porque parece que fica mais vivo, é mais efervescente esse exemplo numa empresa de serviço. Então imagina uma empresa de serviço, sócios e equipes, tá bom? E essas 2 empresas estão vivendo um grande dilema. O dilema da sucessão, que é um dilema eterno para todo mundo, né? Mas nesses 2 casos está acontecendo o seguinte: você tem sócios nessas 2 empresas, você já tem equipes formadas do primeiro nível, no segundo nível.
E os sócios nas duas empresas estão trazendo uma conversa que para mim é uma conversa paralela nesses dois mundos. Ô Cris, eu não estou conseguindo achar pessoas que eu queira trazer para pensar, puxa, daqui a 5 anos, 10 anos, eu quero diminuir um pouquinho o meu tempo e eu quero, de acordo com o meu plano, que o nosso negócio tenha longevidade. Eu não estou conseguindo achar gente para fazer isso. Eu tenho gente boa, tecnicamente. Eu tenho gente que segura o meu cliente quando ele está dentro de casa, entrega, traz resultados, mas eu não estou tendo aquela pessoa nessa turma que fez o que eu ou que o meu outro sócio, o que a gente vem fazendo há muitos anos, que é trazer negócios. E aí eu não estou falando só de venda, só comercial. É claro que numa empresa de serviços, se você está entre o primeiro pelotão, pressupõe que você é alguém que vai ajudar na manutenção de novas contas e clientes. Então você tem que ter uma atitude comercial. Mas não é só isso. O drama que ele está dizendo é o seguinte, olha, a natureza, os dois exemplos, a natureza do meu negócio é escutar o cliente, fazer uma leitura daquilo que talvez nem ele mesmo faça essa leitura, tomar partido disso, vender o que eu tenho que vender, customizar o que eu preciso customizar, criar uma espécie de um ajuste no meu produto para atender a necessidade desse cliente no exato tamanho que ele precisa, vender mais do que esse cliente precisa, respeitando aqui os nossos valores, respeitando aquela prática de vamos entregar para ele o que ele precisa, nem mais e nem menos, mas tem muitas coisas que o cliente passa para a gente que com aquela fala a gente vai anotando, vai customizando, vai achando um gancho, vai colocar um produto, entra um cross-selling e quando a gente vê, nós estamos 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos nesse cliente e a nossa empresa está se perpetuando. Essa é a atitude que ela claramente envolve uma atitude comercial. Tem gente que chama, essa aqui é gente que entende de negócio, que traz negócio, que sabe fazer negócio. É um perfil de atendimento ao cliente na excelência de extrair negócio. Muita gente vai dar vários nomes para isso, né? Essa atitude, o que a experiência tem me dito, Vanusa? É difícil achar sala de aula que desenvolva isso, sabe? Você coloca uma pessoa dessa num programa de coaching, ela vai sair melhor dali. Tenha dúvida. Tem muitos programas que são muito bons e ajudam mesmo, de fato. Mas parece que trazer a formação de um novo sócio, eu tenho cuidado para falar isso porque eu venho enxergando isso já há algum tempo e eu mesmo tô fazendo a minha análise, a minha crítica com aquilo que eu venho observando. Parece que quem entrega mais, que chega a esse ponto de ser sócio, já entrou na empresa com algo a mais. É um DNA. Será que é um DNA específico? Parece que é alguma coisa hereditária, parece que é alguma coisa que é genética, né? Vou brincar com as palavras aqui. Parece que é genético. Você traz. Por isso que me vem muito, você falou no começo, me vem muito a ideia. Parece que a sementinha está ali. E se você achar uma saída correta para florescer essa semente, é uma questão de tempo, essa pessoa vai desenvolver. Não dá para afirmar que o outro não tem essa sementinha. Não temos como afirmar isso. Não tem como ser rígido. Vai na contramão de uma série de coisas que eu acredito e vai na contramão também de você querer garantir um pensamento exclusivo, um ponto de vista único sobre uma coisa que eu também não acredito. Mas a prática tem me feito questionar e tem me feito pensar, eu olhando para esses dois exemplos que eu estou vivendo lá agora, é muito difícil você buscar recursos de formação de fora que vai fazer com que a pessoa tenha essa atitude de dono, essa atitude de sócio, né? Eu não pensava assim antes. Mas você não acha que... Você falou do exemplo. Se eu trouxer alguém para mais perto e ensinar pelo exemplo, ajudar essa pessoa a encontrar algo dentro dela ali que seja motivador para esse aprendizado, não pode realmente transformar alguém que não tinha potencial nenhum em alguém que tenha um potencial? Eu acho que essa é uma das saídas possível para isso. Eu acho que essa é exatamente a saída, né? Nesse exemplo que eu estou dando, nesses dois, tinha a voz de um sócio que fala assim, cara, pô, meu time é bom, meu time entrega,
Nós estamos conseguindo resultado. Eu estou conseguindo fazer com que a nossa empresa cresça. Estamos batendo meta. Está indo bem. Mas porque nós sócios estamos na linha de frente fazendo esse papel. Tá tudo certo. Agora, se eu quero que o nosso negócio perpetue, eu e os meus sócios não vamos ter o mesmo grau de energia investido ad eterno nisso. Uhum. Eu preciso ter uma segunda geração. E quando ele dizia assim, quando eu vou me questionar, o nome como ele chamava isso. Eu não sei se ele usava o DNA, era alguma coisa do tipo. Quando eu vou lá ver se o cara tem o DNA, eu me frustro. E é uma pessoa extremamente importante para o meu negócio, está entregando, está gerando resultado, né? E aí ele falou o seguinte, uma outra frase dele, parece que nós estamos com a sucessão travada por isso. Uhum. E vivendo essa experiência agora, eu fui lá para trás em todas as outras, olha, e eu fui questionar, fui lembrando, né, de ponto a ponto. Uma das razões porque vários processos, não é único, evidente, de sucessão são travados, é por isso. E às vezes surge uma pessoa que tem talvez esse DNA que a gente está falando, cara, quando surge isso, cola-se nessa pessoa, nossa, traz essa pessoa para cá, deixa ela aqui comigo, e aí vira lá na frente esse sócio que vai ser capaz de tocar o negócio, de conduzir o negócio. Você falou agora uma coisa que é legal, que essa saída, que eu acho que é uma das e é um ponto importante. Quando você é júnior, quando você está entrando numa empresa, e se alguém entender que você talvez apostar, eu acho que essa pessoa tem essa sementinha aí, tem esse DNA. Trazer essa pessoa para conviver mais colado com quem é sênior, vai fazer visita, vai fazer entrega, vai fazer o relatório e vai aprender como se fosse por imitação, né? Pessoa que está nova, chegando, tem pessoas, é uma tela em branco. Então mostre, seja generoso. Traga essa pessoa para perto de você que é sênior, que conduz, deixa essa pessoa ter a maior chance possível de participar de todos os eventos, reuniões internas e externas com o cliente, para que ela veja como é que você faz. Se ela tiver esse DNA, essa é uma grande chance dessa sementinha florescer. Né? Mas isso exige algum tempo também, né? Não é assim, 6 meses eu vou formar essa pessoa. Eu acho que exige duas coisas. O tempo, sem dúvida, é um projeto de longo prazo. E a segunda coisa, que é o que eu vejo que é mais difícil, disposição e dedicação de quem é sênior para poder fazer isso. Esse, para mim, é um ponto assim, que eu não vejo na maioria das empresas que tem problema de sucessão. Porque o sócio está ali, o líder principal está ali, está com a agenda cheia, está tomando, como é que eu vou parar, pegar lá a criança no colo e vou mostrar, não tem condição de fazer isso. Não para, só deixa acompanhar. Então, o que eu percebo é que, como eu não tenho tempo, então, contrate alguém que ensine, e compra curso, e compra programa, e faz aquilo. E o que eu tenho visto é que o resultado efetivo é pouco. Tem resultado. É importante porque você sempre vai estar se envolvendo. Você vai sair de um ponto e vai chegar no outro. O próprio tempo se encarrega de te trazer maturidade. Está tudo certo em relação a isso. Talvez na velocidade que a gente precise, ou na velocidade da expectativa de uma sucessão, se você terceirizar isso para a ferramenta, para o instrumento, para o curso, tal qual você terceiriza para aquilo que é mais técnico, a minha experiência é que está me dizendo muito dinheiro é jogado fora e pouco resultado é obtido com esse tipo de ação. Poxa, mas não é tão simples assim? É só o sócio, o sênior, trazer essa pessoa e colar essa pessoa? Olha, eu vou dizer para você que eu acho que é simples assim. Eu acho que é. Cris, e nas empresas familiares, se os pais, digamos assim, né, trazem os filhos mais para perto dos negócios, antes até de colocá-los numa faculdade, sabe? Fazer conviver mais com aquele mundo, não poderia melhorar o processo de sucessão também? Eu acho que se a pessoa tivesse convivência e de fato... seja agradável, né? Poderia, sem sombra de dúvida, né? Tem famílias empresárias que às vezes fazem ao contrário, né? Quando os descendentes, enfim, vão estudar, se formam, faz lá a graduação. Agora você vai viver 2, 3 anos trabalhando em qualquer lugar,
Vai lá aprender processo, ver como é que é o RP, ver como é que é a ferramenta, e aí depois você vem para cá. É interessante também. Mas sempre as pessoas que acabam tocando, elas fazem isso, mas é por um curto período. Não fica lá 10, 20 anos fazendo. Vai lá ter uma imersão, 1, 2, 3 anos, pode até ter 5 anos, vê um monte de coisa e quando volta com a cabeça, com a vontade de, pô, eu vi isso aqui não tem, vamos colocar em prática. É super interessante. Independente se é logo no início, se é depois de 5 anos, eu acho que a oportunidade desse sênior andar junto para que, inclusive, quem é o mais júnior aprenda por imitação. Veja, se você pensar bem assim, outro dia eu estava conversando com um colega sobre técnicas de idioma, né? Como é que se aprende hoje a você falar um novo idioma? Isso foi amplamente debatido, lá atrás se ensinava de um jeito, hoje os recursos são totalmente diferentes. Fiquei até sabendo uma coisa interessante agora, o pessoal fazendo curso de idioma, seja qual for o idioma, com IA, e tem dado resultado, porque uma das coisas que estão observando é que, por exemplo, na fala, na fluência, a gente, né, o ser humano tem vergonha de falar errado na frente do outro, mas diante da máquina ele não tem, ele se solta, né? Então você tem assim uma série, na linha do tempo, metodologias e metodologias para você aprender o idioma. Quando você vê uma criança bem pequenininha aprender um outro idioma ou aprender a falar a sua língua natural, é por imitação. Ela vai imitando você, ela escuta, vai, repete, fala, quando vê, está falando. Eu acho que a chance de você poder, quanto antes, imitar um pouco esse outro que é o desenvolvedor de negócio, que é o principal líder, é uma oportunidade de você poder regar dessa semente para que ela possa florescer. Muito mais eficaz do que você comprar recursos para poder desenvolver isso com curso, com técnica e etc, etc. Sabe? Agora também tem o lado de que existe uma oferta muito grande de cursos prometendo muita coisa, né? E que daí pode ser, como você disse, uma solução mais fácil, teoricamente mais rápida. O que o sócio, o dono do negócio, tem que pensar quando ele vai escolher um curso desse de formação para um executivo ou um sucessor? O que ele tem que pensar em relação a essa oferta de curso? Ele precisa pensar, bom, tem perfil para fazer? Não tem perfil para fazer? Tem perfil para aprender comigo? Não tem perfil para aprender comigo? Ou colocar lá e ver o que acontece? Você chegou que se gasta muito dinheiro à toa, né? Mas como que ele vai chegar a essa conclusão? Veja se eu consigo responder para você isso aí, se eu entendi bem. Ele tem que ter uma competência técnica, conhecimento específico para aquele negócio. Então, vai fazer o curso que for para poder ter o gap natural para que ele entregue. Pensando nessa pessoa para ser uma sucessão, tem que ter essa que a gente está chamando de atitude, né? E aí eu acho que estar junto o quanto antes, desde o início, para você poder exercitar esse aprendizado por imitação, eu acho que funciona super bem. A minha crítica é investir em cursos, técnicas, da mesma maneira que você investe em curso técnico para você buscar uma competência técnica. Investir isso para garantir essa atitude de dono, isso é que eu vejo que é uma dificuldade, sabe? Isso me lembrou uma coisa. Por que eu estou falando do DNA? Você também falou de DNA, né? Logo no início. Como se isso fosse genético, como se tivesse lá a sementinha de fato. Já tem que nascer isso é uma caricatura que a gente está usando aqui para poder falar. Depois as pessoas vão lá, você está falando que isso é assim, então não estou falando nada disso. É uma caricatura para a gente tentar tangibilizar algo que eu estou olhando na prática, que eu estou vendo que ela é mais refratária à ajuda externa, concurso, etc. Uma coisa que eu lembrei falando disso é acho que até já falei isso aqui uma vez no nosso bate-papo. Tem um conceito que o oriental fala assim: ninguém educa ninguém, só existe autoeducação. Vou explicar. Separa educação de instrução. A palavra educação vem lá do eduzir, de tirar de dentro. Ou seja, já está dentro. O que você vai ter que fazer
é investir em alguns processos que faça você olhar dentro para você tirar de dentro. Então, se estar dentro, ninguém vai colocar dentro de você, já está lá. Não existe alguém que te educa. Existe um trabalho de instrução, até para que você possa aprender a tirar de dentro, um trabalho onde você vai buscar conhecimento, ferramenta para você eduzir, tirar de dentro. E eu relaciono isso bastante com essa atitude de dono, né? Se só existe autoeducação e instrução, aquilo que você compra fora, não dá para imaginar que você vai ficar gastando rios de dinheiros com instrução para alguém tirar aquela atitude que já está dentro. Talvez uma das saídas é você trazer essa pessoa para próximo de você, que já tem essa atitude desenvolvida, para que ela tenha condição, como uma criança aprendendo idioma, a imitar o que você está fazendo no início, e depois ela coloca o próprio jeito dela de fazer as coisas, né? Então, é como se não existisse educação. No fundo, só existe autoeducação. Seria até errado, nossa, vou educar alguém. Pensando nesse raciocínio, a autoeducação é a única coisa que nos resta. A gente se instrumentaliza, a gente busca conhecimento, inclusive o próprio conhecimento que vai tirar de dentro, que eu estou sugerindo aqui, que é um princípio básico de aprendizado por imitação. Deixa eu ver aquela pessoa que faz o negócio acontecer, que tem essa visão, que tem essa postura do cliente, que consegue fazer, que entrega mais, que customiza. Tal. Deixa eu ver, deixa eu tentar replicar isso. Aqueles que conseguem replicar, talvez é essa pessoa que a gente está brincando aqui, que tem essa semente, tem isso. Não precisa desenvolver de um outro jeito. Você sabe o que eu lembrei agora, você falando isso, me veio a imagem na cabeça. Antigamente a gente revelava fotos a partir de um filme, não é? Então você projetava a imagem daquele filme no tamanho de papel fotográfico que você queria a foto. Né? Tinha isso antigamente? É. Era assim que acontecia? Sério? Eu fiz isso na faculdade. E aí, você projetava ali, depois colocava aquele papel numa substância química onde era revelada a imagem. Então, a princípio, o papel estava em branco. Você tinha que passar por aquele meio para ser revelada a imagem. Me veio muito isso porque às vezes as pessoas têm dentro dela, a maior parte das pessoas tem dentro dela, eu acredito, como, né, uma pessoa que crê no ser humano e tal, elas têm aquilo dentro dela. Na verdade, às vezes elas precisam ser tocadas naquele ponto, precisam ser de alguma maneira estimuladas também. Eu fico pensando, outro dia eu entrevistei um médico e ele dizia assim: eu frequentei esse hospital desde sempre, eu fui batizado aqui nesse hospital, na capela do hospital. Então, eu passei a ter crachá quando eu fiz curso de medicina aqui, mas antes eu já era um frequentador. Então, é mais ou menos isso, ele já era sensibilizado para aquilo, né? E ali ele encontrou a vocação dele, digamos assim. Então, essa exposição a algo, né, que seria justamente o que você disse das pessoas estarem presentes junto com alguém, seguir o mestre, né? É mais ou menos como colocar o papel em branco na substância química e fazer revelar a imagem que já existia lá, já estava dentro. É isso aí. Né? Isso que você falou, né? Seguir o mestre, quase sempre, para não dizer que em 100%, é muito importante ou quase que imprescindível que alguém de fora participe do teu aprendizado, né? Então, você imagina o seguinte, um júnior e o sênior colados. Imagina uma situação na empresa que exige um senso de urgência. Como é que você desenvolve senso de urgência? Que essa pessoa mais júnior já vê essa pessoa mais sênior na prática agindo com senso de urgência. 1, 10, 20, 30 vezes. Ela olha para aquilo e fala, puxa, é isso. É muito simples. Já está dentro. Talvez o tal do exemplo que é o guru, que é o tal do mestre, né? É o suficiente para aquela pessoa eduzir, tirar de dentro. Isso ainda, quando você leva isso para a sala de aula,
Olha, eu queria contratar um coach para que esse pessoal aqui é bacana, entrega, mas não tem senso de urgência. Mas Olhar o para o que seu é? próprio repertório, para você poder tirar forças do seu repertório para tirar e vir a ter senso de urgência, vai caminhar? Pode ser que sim. Quanto tempo? Sei lá. Agora, olhando 2, 3 vezes um senso de urgência, você tem condição, tô brincando, né, de imitar o tal de senso de urgência e desenvolver isso, sabe? Até para decidir o que é urgente, né? A pessoa precisa até para entender. priorizar. E também tem as questões pessoais. Tem gente que não é tão prática, tem gente que é um pouco mais, né? Não tem o mesmo pensamento prático. E aí? Aí esse cara não vai pensar da mesma maneira que o outro que tem senso de urgência. Claro. E aí esse cara, por exemplo, pode não ter o perfil para aquilo, mas ele pode ter outro perfil muito bom. Que também... Sem dúvida. Né? Eu acho que isso também não tira dele a potencialidade de ser um sucessor, de ser... Claro. Né? Eu acho que você tem diferentes papéis, diferentes responsabilidades numa instituição, numa empresa, por isso que a gente organização. Contrata pessoas, né? Claro, é bem por isso. O que eu estou trazendo à luz no nosso bate-papo, quando eu olho para todos os exemplos que eu venho colecionando, em especial você desenvolver esse tipo de percepção, atitude, de percepção, né? Essas coisas, que está mais relacionado com aquilo que o dono tem, aquilo que ele tem, dá bom quando o líder tem condição de dedicar tempo e trazer o júnior para perto, para ele viver. Quando isso não tem condição, e eu estou achando que cada vez mais tem menos condição. Você me pergunta, por quê? Sei lá, as respostas claras, corrida, é assim, aqui pega fogo, a agenda é corrida, essas são as respostas claras, tem que ser, não tem tempo para nada, aqui eu faço o trabalho de 3, 4, todo mundo vai dizer as mesmas coisas, né? Poxa, mas se você investisse nisso para criar uma saída para a tua sucessão, você ia ver que é muito mais frutífero e vai jogar muito menos dinheiro fora. Você vai se aposentar mais cedo. Aí você vai, por que o ser humano não faz isso? Aí nós vamos gravar um outro episódio para dizer por que a gente não faz isso, né? Mas essa é a saída que eu vejo. Eu vejo uma saída muito simples e, ao mesmo tempo, na contramão, muito negligenciada. Até pode ser falta de consciência, pode ser porque alguém não deu um toque. Faz o seguinte, cola aí, pega a pessoa e cola em você e vive isso junto. Pode ser falta de consciência, porque ninguém deu esse toque, né? Mas na maioria das vezes eu penso o seguinte, que não estar na agenda. Como você tem 30 coisas na sua agenda, o outro diz que é muito difícil encaixar isso, porque isso toma muito tempo. Eu também me fiz lembrar uma metáfora que não tem nada a ver, mas dá para entender bem. Estava conversando com um triatleta que tinha deixado de ser triatleta. Ele queria corre, nada e pedala, não é isso? Aí fica, não dá. Eu correr, eu vou lá, corro, nadar, eu corro. Agora, pedalar exige muito tempo. Pedalar toma muito tempo. Então eu nado 1 hora, corro 1 hora, faz um baita de efeito. Para eu sentir o mesmo efeito na bicicleta, eu tenho que pedalar 3 horas, 4 horas, e eu não tenho esse tempo. Então não dá. Se eu quiser, por isso que o pessoal, o triatleta, fica lá 5 horas treinando lá todo dia. Por quê? Porque uma dos vilões do tempo é a bike, que toma muito tempo, né? Então eu não vou ser mais triatleta, não dá. Eu não tenho como encaixar a bike na minha agenda. Só que a bike, no triatlon, de fato, ela exige 1 hora dedicada. Fazer com que o júnior vá contigo numa frente do cliente, numa reunião, para ele ver você tendo um senso de urgência, não exige mais tempo do que a sua própria agenda. Encare não tem que ter sombra. Um tempo a mais. Não é? Encare como a sua sombra. Os japoneses fazem isso, né? Tem um sombra, né? Quando o japonês faz uma aquisição numa operação, ele coloca um sombra. Tem um CFO, ele põe um CFO do lado. Tem um diretor comercial, ele põe um diretor comercial do lado. Até por segurança é interessante isso. E o cara fica lá quieto, olhando, vendo, ele tá ali, tá vendo, não, ponto. Né? Aprende tudo. Seja numa situação de estar adquirindo um negócio, quer aprender, mas ele vai aprender o jeito que o outro está fazendo. 6 meses ele já sabe tudo. Então, aparentemente não é tão longo quanto um treino de bike. Não é isto. Dá para colocar na agenda. A pergunta é por que não acontece? Sei lá, essa pergunta a gente vai precisar pensar
e vamos trazer um outro bate-papo se for o caso. Por que não acontece? Respondam aqui pra gente. Então a saída é ter um sombra. A saída, assim, pode ser. Tem um sombra. Faça como os japoneses, tenham sombra. Não precisa nem ter cargo, né? Assim, igual, é só te acompanhar. Exato. Então tá bom, Cris. Gente, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião sobre este episódio, o que você acha desta solução que o Cris colocou e nos sugerir outros temas para a gente trazer para cá. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, Cris. Tchau, Vanusa. Até, pessoal.